Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, mais uma semana, né, de livro, de material novo. E aí a gente vai fazer o nosso estudo hoje lá no livro, né? O nosso vídeo hoje é da página 14 e a página 17, só 14 e a 17. Atividade de aula, página 15 a página 16, e a atividade de casa é da página 19 até a página 21, porque a gente tem um texto e tem pouquíssimas questões. Na verdade, o que fica maior um pouquinho são os textos, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui e falar com vocês melhor, né? 15 a 16. O que fica maior dentro do texto de vocês, dentro do livro de vocês, na verdade é o texto, que ele é bem grandinho, né? É um romance, fragmento de um romance. E as atividades, na verdade, elas são poucas. É a página 19, a gente também vai trabalhar na página 19 até a página 21, é a hora do estudo, né, que é a atividade de vocês de casa. Para a próxima semana é aquela das questões que se referem às questões do Enem, questões vestibular na hora do estudo. Hoje a gente vai falar sobre o romance urbano na década de 1930, que está lá na página 14 de vocês, né? Então, no período de 1930, a literatura não vai trazer apenas a narrativa regionalista, né? Mas também uma narrativa ambiental, que vai trazer o centro urbano, vai fazer as descrições daquele ambiente. Por isso que é chamado de romance urbano, né? Porque a gente percebe que dentro do modernismo se trabalha também muito mais, né? Foram as literaturas voltadas para as questões regionais do que para as questões do centro urbano. E aí a gente vai pegar mais o Rio de Janeiro, né, que seria o centro urbano mais forte, e vai se escrever acerca dessa narrativa de romance, que não é o romance do romantismo, mas é um romance, né, porque a gente sabe que o romance ele é fundamentado em vários personagens, né, tem vários ambientes, várias situações, por isso que a gente chama de romance, mas não quer dizer que ele seja romântico, né? E vai trabalhar dentro do modernismo, né? Na segunda fase do modernismo, essa geração de 1930. Então vai trabalhar bem também, além do romance regionalista, vai trabalhar também o romance urbano, né? Ou também conhecido como romance de costume, né? Esse romance ele vai tratar das paixões de interesse, né? Vai tratar também das questões que acontecem dentro mesmo não fora do centro urbano também, mas ali a questão do roubo, da trapaça, do adultério, dos cortiços, de tudo isso que acontece, que a gente vê dentro de um centro urbano, vai estar muito presente dentro dessa literatura, principalmente das classes mais abastadas, que tinham mais condição financeira, elas vão sobressair mais uma visão deles assim em relação ao que tinha menos, né? Então a gente vai ver que vai ter uma crítica muito forte em relação a isso dentro dessa literatura, né? Aquele que tem mais subjugando aquele que tem menos, né? Os mais fortes pisando, na verdade, nos mais fracos, né? Então o romance urbano ele vai surgir, né, no Rio de Janeiro. E Érico Veríssimo é um dos principais representantes dessa literatura. Ele é muito forte, Érico Veríssimo, ele vai trazer uma literatura muito forte acerca dessa literatura, tá? E alguns pesquisadores dizem que a obra de Érico Veríssimo ela pode ser dividida em 3 fases, né? O romance urbano, o romance histórico e o romance político, né, de acordo com a literatura. Beleza, pessoal? Então, na verdade, a gente só vai trabalhar a questão do romance urbano e isso, né, que ele vai realmente tratar dos problemas da sociedade, da elite da época, essa coisa da elite, né, das classes mais abastadas, elas terem mais poder e os mais pobres sofrerem mais, essa desigualdade que é notória nesse período, né? Por exemplo, a arte, a literatura só chegava para quem tinha condição, né? Quem não tivesse condição não tinha tanta vez assim, e também não é muito diferente
ainda nos tempos atuais, né? E aí a gente vai ver também, lá na página 17, o regionalismo brasileiro de 1930 e a literatura de países africanos de língua portuguesa, né? Na verdade, a gente vai ter esse marco inicial lá em Cabo Verde, que é um dos países lusófonos. O que é esse país lusófono, Dedé? É o país que fala a língua portuguesa. Todos os países que falam a língua portuguesa, são 5 ou 6 na África, eles são chamados de países lusófonos. A gente tem Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, e tem um que eu esqueço o nome, alguma coisa assim, equatorial. Depois eu lembro e falo com vocês, né? Então, tudo vai iniciar nesse... Não liga não que meu tio acabou de passar com o neném aqui atrás de mim, mas a gente vai tocando bonde, tá bom, pessoal? Essas coisas acontecem com vídeo ao vivo, né? Quase que ao vivo, né? Porque eu tô gravando, né? Então, tudo vai iniciar lá em Cabo Verde com alguns intelectuais que começaram a buscar as suas próprias marcas, né? Já não queriam mais aquela literatura portuguesa, queriam uma literatura que fosse de identidade nacional, né? Algo que fosse deles mesmo e não copiado, porque era muito fácil pegar toda a cultura de Portugal e trazer para dentro do seu texto, mas a cultura do próprio país. Mesmo Portugal tendo domínio, mesmo Portugal dominando até mesmo com a língua, cada lugar vai ter a sua própria história, vai ter o seu próprio contexto, né? Então, eles queriam buscar isso aí. Então, vai começar isso aí lá em Cabo Verde, né? Então, eles trouxeram para o escrito deles o quê? Uma consciência nacional, buscaram uma literatura com elementos baseados mais na cultura local deles, assim como no Brasil também se desenvolveu uma literatura mais regionalista, uma literatura mais de denúncia. E é isso aí que a literatura lá da África, de Cabo Verde, vai buscar também, mesmo tendo uma literatura de denúncia, trazendo a sua própria realidade. Então, o que nós tivemos em comum com a África foi a língua portuguesa e foi uma literatura de denúncia, né? De denúncia dos problemas sociais. Tá bom, pessoal? Nosso conteúdo é esse, é um conteúdo pequeno e a gente tem algumas atividades. Qualquer dúvida, vocês me perguntem aí, tá bom? Um abraço.